Eu tinha pensado numa maneira interessante de começar o vídeo, mas já não me lembro. Malta, depois de tanto tempo, finalmente tivemos um long feature do filme das Backrooms. E é incrível. Eu entrei no filme com medo, porque claramente é um filme que está a receber muitas mixed reviews. Há gente que adora, há gente que odeia. Mas como um grande fã das Backrooms e de todo o marco cultural que teve durante a pandemia, pá, eu saí de cinema muito feliz. É claro, o filme não tem assim uma história muito boa, porque a história sinceramente é bastante fraca, sinto que se perde muito, mas tirando isso, estou bem satisfeito. A cinematografia estava incrível, eles usam estes liminal spaces de uma maneira mesmo bem interessante. Kane Parsons Banger. Para começar, eu só quero deixar claro que isto é 100% bias. Eu sou mega fã de Backrooms, eu sou fascinado pelo achievement que o Kane Parsons teve. Temos de dizer isso primeiramente, que ele é um miúdo de 20 anos e está a dirigir um filme para a A24. Isso é um achievement em si só. Não importa se o filme seja mau ou bom ou mediano. Ele está a dirigir um filme com 20 anos e ele começou a fazer vídeos no YouTube. Isso é um achievement por si só. Depois chegamos a outro achievement, que é a produção deste filme. Tudo neste filme foi feito com um detalhe e com uma intenção pura de criar este espaço e torná-lo numa realidade, e está incrível. Eles estão de parabéns mesmo na maneira como eles trouxeram esses espaços à realidade. Tipo, se me perguntassem em 2020 se eu achava que eles iam criar uma real scale Backrooms, eu não acreditava. Mas está lá, aquilo são actual sets, aquilo é um actual labirinto. Os próprios atores disseram que eles se perdiam lá dentro. Isso é crazy. E no geral, toda a atenção ao detalhe e toda a atenção ao processo criativo deste filme, eu acho que isso está mesmo muito bom, e é preciso dar praise ao Kane Parsons e à A24 pelo carinho que meteram a este projeto, e eu sinto que tiveram mesmo em conta o carinho que os fãs têm por isto, porque todos os fãs que eu conheço de Backrooms gostaram do filme, saíram de lá minimamente satisfeitos, e na minha sala as pessoas bateram palmas quando o filme acabou, para terem noção do quão está a ser aprovado pelo público. Então eu acho que este filme é mesmo feito para essas pessoas. Claro que cabe às pessoas que são críticas de cinema virem aqui dizer se o filme é bom ou é mau num ponto objetivo, mas os filmes têm que ser analisados pelo seu propósito, e eu acho que a mensagem que o diretor queria passar e todo o propósito deste filme foi muito mais um fan pleaser, e como fan pleaser está incrível. A cinematografia deste filme é o ponto mais forte dela, de certeza. O Kane Parsons, dá para ver que ele estudou isto e estudou muito bem. Tudo está incrível. Eu fui ver o In the Grey na quarta-feira e eu tinha uma crítica que a cinematografia estava interessante em momentos de tensão e pouco movimentados, mas quando chegava ali a momentos de ação e de perseguições, aí eles já inventavam um bocado e não ficava assim muito bom. Aqui a cinematografia esteve sempre impecável. Sempre que havia tensão, tu sentias a tensão. Eu não sou claustrofóbico, mas aquilo começa-te a meter em espaços apertados e começa-te a mudar de plano, e é incrível, é mesmo incrível a maneira de, eu fico sem palavras mesmo, está mesmo muito fixe a maneira de como ele brincou com a câmera e com os ângulos e com a iluminação, isto tudo sendo um espaço fictício, e ele pode brincar muito com a iluminação, com os espaços, porque é ele que os cria. Ele não está limitado a um cenário da vida real, não, aquilo é tudo criado por ele, e dá-lhe mesmo asas à imaginação para ele fazer o que bem entender, e isso é incrível. Não. Clark. O sound design também acho que não damos muito praise, mas quando eu percebo que o sound design está bom, eu gosto de vir cá dar praise, e este é um dos casos em que o sound design está mesmo muito fixe. Tipo, os passos e tudo dá-te mesmo a entender o que é que se está a passar lá. Tipo, o suposto é tu não percebes o que é que se está a passar, mas tu ganhas uma noção, tu ouves os passos, tu ouves os cliques, tu ouves o assim, e acabas por ter uma noção do que é que está a acontecer, mesmo não sabendo o que é que está a acontecer. E isso é mesmo muito fixe, e eu acho que é uma coisa que todos os produtores deviam investir um bocado mais, é no sound design, porque eu vejo aqui alguns filmes que simplesmente o som parece que está out of place. E a entrar, claro, no ponto mais polémico deste filme é a história. Eu acho que este filme começou com uma premissa muito interessante, só que ele não soube desenvolver isso, porque isto é um episódio isolado de como é que milhões de pessoas vão parar às Backrooms. A história é sobre um senhor que tem uma loja de mobília e na cave dessa loja de mobília tem lá uma porta para as Backrooms. Porquê é que essa porta apareceu aí? Será que foi a única? Como é que a Async vai resolver isto? São perguntas que te surgem
e infelizmente elas não são respondidas e não temos uma prospect de quando é que elas vão ser respondidas. Isso claramente é um problema, porque o filme, nos seus 110 minutos de duração, não se conseguiu acabar. Nós não saímos de lá esclarecidos, e isso para mim é um problema. Pode não ser um problema para outras pessoas e podem dizer, deixa para a interpretação, mas isto não são coisas que podes deixar para a interpretação, isto são coisas que podes deixar para teorias, caso vá haver uma sequela, que eu não duvido nada que haja. Foi o quarto maior opening day de um filme de terror de sempre nos Estados Unidos. Backrooms tem esse game, eu acho que vai continuar a puxar imensa gente para o cinema, porque é algo mega interessante e que dá para desenvolver muito, mas eu sinto que este filme, em vez de ter sido um filme, isto podia ser uma série de episódios de como é que a malta foi parar às backrooms, e infelizmente eles tentaram fazer isto um filme e não nos conseguiram dar respostas o suficiente para tornar isto num filme que tem início, meio e fim. Tenha um primeiro ato interessante, tenha um segundo ato que, tem altos e baixos, mas bastantes baixos, e depois tens um terceiro ato que tenha um ponto altíssimo, que é a perseguição final, mas é a única coisa de bom. No momento que as entidades aparecem, é um altíssimo, mas depois vai decaindo e decaindo e decaindo, e isso para mim é um problema. Ele não tem problema nenhum em criar o terror e em fazer-te sentir o medo, só que esse medo não faz sentido, não há explicação nenhuma para o que acontece, e isso incomoda-me imenso. Mas eu acho mesmo que é esse o meu único ponto negativo com o filme, porque de resto eu adorei, foi uma experiência incrível. O acting dos dois personagens principais está muito bom. A Renate Reigns é uma das minhas atrizes favoritas, eu adoro-a mesmo. E também dos dois co-managers da loja do Captain Clark's, também do pouco tempo que eles tiveram e do pouco destaque que tiveram, eles foram personagens mesmo icónicas e que deixaram ali uma marca, e eu fiquei triste de os ver partir. Principalmente o cameraman, a forma como ele foi mesmo unfortunate, mas foi algo que é bastante real e poderia acontecer. E por falar na morte do cameraman, eu gostava que tivéssemos visto mais da entidade principal. Vimos bastante da entidade do Clark e das outras, com as caras deformadas, mas infelizmente tivemos pouquíssimas, tivemos no máximo 2 aparições daquela entidade normal, a preta, estão a ver? E gostava mais que tivesse aparecido, porque sinceramente eu não tive assim tanto medo da entidade do Clark, mas tenho imenso medo daquela entidade preta, e então era fixe termos tido um destaque maior nela, porque acho que é mesmo um landmark de Backrooms e daquele andar em específico. Mas eu acho que como um directorial debut para o Kane Parsons é incrível. Ele está mesmo a começar das melhores maneiras, e terror está mesmo estamos a comer muito bem terror este ano. Terror está incrível. Tivemos um dos melhores filmes de terror de sempre, na minha opinião, que foi Obsession. Estamos agora a ter um filme de terror mesmo esperado, que é o Backrooms. Vamos ter Hocam na próxima semana, vamos ter Resident Evil. Estão a vir imensas coisas e eu estou mesmo mega ansioso para o percurso que terror está a ter este ano. Então vamos ver que filme de terror é que vai ganhar o prémio de melhor do ano, mas para mim Obsession está lá em cima. Então, malta, é isso. Vão ver Backrooms e digam o que acharam aí em baixo. Eu gostei bastante como fã, mas claro que consigo reconhecer que tem as suas falhas e não é um filme perfeito. Um abraço, malta. Fiquem bem. Até para a semana.